Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos inaugurando aqui um canal de comunicação muito novo para mim. E espero desempenhar esse papel a contento de vocês. Que a aula seja boa, que a gente possa trabalhar muitas vezes assim. Vamos lá. Essa primeira aula, como eu coloquei, usei uns slides aqui para ajudar a gente nessa comunicação. Essa primeira aula é sobre variedades linguísticas. E esse assunto, ele tem aparecido com muita frequência nas provas do IFE e em outros concursos, outras provas também. E à primeira vista parece um assunto muito fácil. Quem é que não sabe que o país como o nosso tem variedades na forma, variações na forma de se comunicar, de falar, e parece uma coisa muito simples, mas quando a gente vê isso numa questão de prova, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento do que pensa que precisa. Então eu procurei, primeiro, estabelecer aqui com vocês o que eu pretendo nessa aulinha que a gente vai ver hoje. Eu peguei aqui algumas habilidades e vocês vão ver no final se a gente atingiu a proposta dessa aula. Primeiro, identificar os diversos tipos de variedades linguísticas. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Variedades linguísticas são as diversas formas da gente se comunicar através da língua portuguesa. Segundo, reconhecer as variedades como manifestações da diversidade linguística. Ora, variedades linguísticas é exatamente isso. A língua é uma, mas ela pode ser e é utilizada de formas diversas, de acordo com circunstâncias que a gente já vai ver. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Existe uma variedade linguística mais certa? Porque, entre aspas, é uma outra questão que a gente vai ver aqui. A palavrinha certa, entre aspas, ela vai fazer parte da abordagem que a gente vai fazer. E reconhecer os usos da norma padrão da língua nas diferentes situações de comunicação. Quer dizer, o que é norma padrão e quando é que eu tenho que usar? Então, vamos lá. Variedades linguísticas. Na verdade, a gente sabe que a língua varia. Essas variações permitidas à língua, porque ela é um organismo vivo, em mutação, em transformação. A língua é o que o homem usa para se comunicar. Se o mundo ao redor dele, quer dizer, é um dos elementos que o homem usa para se comunicar, possíveis, e um dos mais usados. Se o mundo vive em transformação, há coisas acontecendo o tempo todo, outras deixando de ter relevância na nossa vida, na nossa cultura, óbvio que a língua tem que se adaptar a tudo isso. Então, essas variações permitidas e que mantêm a língua viva, né, acompanhando o ritmo de evolução do homem, essas variações, né, nos permitem as chamadas variedades linguísticas. Então, a primeira delas é que eu acho que todo mundo pensa. Quando você fala em variação linguística, você lembra do Chico Bento, que fala assim, você lembra de uma palavra que tem lá no norte, que aqui ninguém usa nem conhece, você lembra que sinal em determinados lugares, a gente aqui fala sinal, aí alguém fala, não, mas eu só conheço semáforo, não sei aonde é farol. E se a gente ficasse aqui dando exemplo disso,
aipim, macaxeira, mandioca, e vai embora. Fora aqueles termos que surgem justamente porque existem naquele lugar, naquele ambiente, naquela cultura. Então, essas variações geográficas, também chamadas de diatópicas, e aí vamos lembrar que topos significa lugar, então, que variam de acordo com o lugar. São os falares específicos, sotaques, o vocabulário diferente. Isso a gente está falando dentro do país. E no caso da língua portuguesa, que é uma língua falada em outros países também, além de Portugal, né? Os países que foram colônia de Portugal, existe também essa variação regional fora do país. O português, por mais que tenha havido acordo ortográfico, que a intenção era igualar o texto escrito, né? Mas os falares, viaja para um lugar desse, passeia para você ver como é o português, mas é um português diferente do nosso. Então, são as variações geográficas, mas elas não são as únicas. A gente não pode pensar só nessas. Variações históricas, também chamada de diacrônicas, e aí vamos lembrar que cronos é tempo. Então, variações que acontecem ao longo do tempo. Não precisa ir muito longe, né? Conversa com vovô, com vovó, às vezes até com pai e mãe, como tem termos, expressões que eram muito usadas no tempo deles e que hoje ninguém nem usa. Imagina se a gente volta lá no português da Idade Média, no português do início da colonização do Brasil. Óbvio que muita coisa mudou. Então, são as chamadas variações históricas. Variações socioculturais. Não parou só na história e no espaço, não. As socioculturais são aquelas que estão relacionadas ao comportamento, à comunicação em determinados grupos sociais ou culturais. Exemplo, envolvendo profissão. É aquilo que a gente chama de jargão. Se você vir dois advogados conversando, eles podem usar ali termos entre eles que vão fazer você ficar boiando na conversa. E isso em qualquer profissão. É o que a gente chama de jargão ali daquele ambiente profissional. Quando você tem uma diferença em relação à escolaridade, ora, é claro que uma pessoa que estudou, que vive num ambiente acadêmico e mesmo quando ela está numa situação de informalidade, ela utiliza uma linguagem um pouco mais elaborada do que uma pessoa que mal frequentou a escola ou que não se dedicou muito a essa vida de estudo, de leitura, de convívio com a linguagem, né? Com aquilo que a gente chama de padrão culto. A desenvoltura para se expressar dentro desse português mais formal é muito mais acessível a quem já se expressa normalmente próximo disso, né? Quem estudou, quem está sempre lendo, isso não é novidade. A questão da idade, óbvio, independente de qualquer outro daqueles fatores ali, a idade influi na linguagem que você usa, que aí entram também as gírias, entram os novos modos de vida, a cultura do jovem, que a pessoa mais velha, às vezes, não penetra, não conhece direito. Então, a linguagem vai refletir isso. O ambiente familiar. Esse ambiente familiar é um pouco de tudo isso que a gente viu.
Se você vive num ambiente em que todo mundo estudou e tem acesso a leituras, óbvio que a sua maneira de se expressar, a sua linguagem, difere daquele jovem, daquela pessoa que viveu num ambiente em que as pessoas não tinham estudo. E também as atividades culturais, né? O que você faz, o que é do seu interesse, os grupos com que você se reúne. Então, nessas variações socioculturais, a gente inclui tudo que envolve as nossas relações com o mundo ao nosso redor. E, por fim, as variações situacionais ou contextuais. E é aí, pessoal, que eu gosto muito de trazer aquela questão, eu nem gosto de fazer isso não, mas eu fiz, né, entre aspas, o que é certo. Né? Olha só, certo é você utilizar a linguagem adequada para aquela situação, para o público-alvo, para a intenção do seu texto. Então, quando você fala em variações situacionais ou contextuais, você tem que pensar na questão da formalidade e da informalidade, do grau de formalidade e de informalidade que você precisa naquela situação. Para quem você está falando? Quem vai te ouvir? O que espera de você? Qual o melhor caminho para você se comunicar? Formalmente, informalmente? Então, isso tudo que a gente está vendo faz parte do que a gente chama de as possibilidades de variações na língua, ou as variedades linguísticas. E aí, desculpe aqui um pouquinho a desarrumação, né? Bom, variedades e o preconceito linguístico. Já ouviram falar em preconceito linguístico? A gente fala de preconceito de tudo, né? É uma coisa que a gente tem que estar sempre muito vigilante hoje. O que é preconceito linguístico? Se você perguntar a seus pais, seus avós, quando você estiver estudando ou escrevendo alguma coisa, eles vão dizer única e exclusivamente para você: isso está errado, você escreveu errado. E provavelmente escreveu mesmo. Mas de uns anos para cá, o ensino de língua portuguesa vem procurando desvincular esse adjetivo certo, errado. Por quê? Porque isso gera o que a gente chama de preconceito linguístico. Não é certo ou errado, é adequado ou inadequado. Você vai à igreja com a roupa que você vai à praia? Você vai à festa com a calça jeans e uma camisinha que você usou no cinema? Então, o que a gente precisa compreender é que essa variedade padrão, imposta pela gramática, que você tem que estudar, decorar regras, fazer prova, essa é uma das variedades linguísticas, não é a única. E a gente consegue enxergar isso quando percebe que o mais importante é o processo de comunicação. E aí a gente tem que se adequar à situação e ao contexto em que a gente está. Agora, uma outra coisa que a gente precisa perceber é que essas variantes linguísticas, elas em nada empobrecem o nosso texto. Pelo contrário, enriquecem. Sinal de que o nosso texto pode variar, nós sabemos mexer com ele de acordo com a situação em que estamos. E sabemos também compreender. E, importantíssimo também, a gente não pode esquecer isso que está aqui. A despeito do combate ao preconceito linguístico, que é o objeto maior dos estudos nas escolas, não é o objeto maior dos estudos nas escolas. A gente fala em preconceito linguístico sem em nada dispensar o estudo, o conhecimento, o domínio de uma das variedades linguísticas, que é a variedade padrão. Ela tem prestígio? Tem.
dependendo da situação de comunicação em que você está, comete lá seus deslizes, desvia do que a norma padrão te impõe. Automaticamente você é avaliado, é julgado. Então a gente não está aqui para dizer que não é importante conhecer tudo isso. É para dizer que não é porque você conhece tudo isso que você tem que desmerecer a linguagem do outro, que você tem que institucionalizar que a norma padrão é a única que deve ser prestigiada, valorizada e buscada em qualquer situação de comunicação. E é esse tipo de abordagem que as provas fazem. Às vezes uns enunciados longos, trazendo, mas é para falar disso. E muitas vezes vão colocar para vocês situações comunicativas em que vocês vão perceber que tipo de variedade linguística foi usada e qual é a marca, o que tem naquele texto que mostra para você que é uma variedade regional, que é uma linguagem informal, coloquial, ou que está dentro de um formato padrão do uso da língua. Bom, pessoal, voltando aqui ao slide 1, a intenção dessa aula hoje foi a gente observar essas habilidades. Claro que a aula foi teórica, mas em outro momento eu vou trazer alguns exercícios e a gente vai colocar em prática e perceber que foi exatamente isso aqui que a gente trabalhou. Espero que tenha sido uma boa experiência para todos nós.